Essa é a última notícia e eu gostaria muito da sua atenção, porque nós vamos aqui lermos juntos e sabermos das principais que aconteceram no dia, que foram as mais repercutidas e bombásticas e espalhadas também nas redes sociais pelos internautas. O que acontece? Vamos lá. A primeira aqui é uma notícia urgentíssima. Surgem novas mensagens e revelam temor do ex-assessor do magistrado Moraes. Quem que é ele? O Tagliaferro. Vamos entender aqui o que na realidade vazou e já é uma das notícias mais destacadas essa noite. Então escute aí, pare o que você está fazendo, porque vai agregar para você novos fatos a respeito dessa história. O ex-assessor do magistrado Moraes e também sobre revelações do Tribunal Eleitoral que foram divulgadas originalmente pelo jornal da Gazeta do Povo, revelam que o Tagliaferro temia ser preso ou até perder a sua vida por ordem do magistrado Moraes, caso contasse publicamente o que ele sabia. Ou seja, nós estamos vendo aqui um auxiliar do magistrado Moraes temendo pela sua própria vida, entregando na realidade um grande desespero. E por quê? Vamos ouvir aqui ele, ó, entre aspas. Se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende, escreveu Tagliaferro em 31 de março de 2024, a esposa dele pelo WhatsApp. Aí você fala, mas isso daí é antigo. Não é que é antigo. A conversa aconteceu em 2024, mas a revelação da ameaça de Moraes vem agora. Abriram a caixa preta hoje, 16 de 4 de 2025, como você está acompanhando aí na tela comigo. No mesmo diálogo, então, expressou a vontade de contar tudo de Brasília antes de morrer. Olha só aqui, ó. Minha vontade é chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto, afirmou Tagliaferro, ou seja, ele queria jogar a toalha. Ele sabia que ele estava, na realidade, vivendo um verdadeiro filme de terror. Por que não, meu irmão? Um verdadeiro cerco a respeito de pressão para com uma pessoa que tinha que praticamente ser obrigado, então, a fazer as vontades do magistrado Moraes. As mensagens inéditas, por sua vez, foram capturadas pela própria Polícia Federal no inquérito contra o Tagliaferro, que tramitava então no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o histórico de conversas dele à mulher pelo WhatsApp foi feito a partir de um relatório oficial da investigação. Se você notar até aqui a notícia, você vai ver que eles queriam calar o Tagliaferro sobre esses escândalos que, ao meu entender, já prova claramente uma perseguição contra a direita conservadora. Vamos lá, continuando aqui. O relatório contém análise dos dados extraídos do celular do próprio Tagliaferro e nele a inteligência da Polícia Federal inseriu link e endereço na internet, onde estão arquivos com prints das conversas dele com a atual esposa ao longo de quase 8 meses. Então essa tortura durou aí 8 meses, tortura psicológica, sim, entre março e novembro do ano passado, pasmem, olha só, bem como mensagens de seu advogado, Tagliaferro não conseguia nem dormir. Chegou a passar, segundo sua esposa, noites em claro. Os diálogos, então, de 2024 ocorreram no ano seguinte à demissão de Tagliaferro do cargo que ocupava no TSE. O perito chefiou entre agosto de 22 e maio de 23 a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Então, isso prova claramente aqui para nós
dentro de uma cobertura verdadeira, dentro de um jornalismo sério, que de fato tudo que acontecia sobre o Tagliaferro era sim uma pressão eleitoral para inibir a direita conservadora de conseguir voltar ao poder. Bom, o que eu estou entendendo é isso. Como se já não bastasse, olha só, advogado de réus no STF do 8 de janeiro falou também abertamente o seguinte, entre aspas, Moraes é um criminoso. Vamos entender aqui. Gente, essas fontes são encontradas aqui no Jornal Online. O advogado Ezequiel Silveira, que advoga para inúmeros réus do processo do 8 de janeiro, analisando as novas mensagens divulgadas pelo ex-assessor de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, foi taxativo. Olha só, abre aspas, o ministro Moraes é um criminoso, isso não é uma opinião, isso é um fato, falou o advogado, não sou eu. Para o advogado, esses diálogos de Tagliaferro representam mais um escândalo contra Moraes. No entanto, segundo ele, todas essas denúncias, inclusive não só sobre o 8 de janeiro, mas sobre o sistema eleitoral envolvendo o próprio Bolsonaro, deveriam serem jogadas na lata do lixo, já não tem validade nenhuma. Sobre o trabalho desenvolvido pelo gabinete do Moraes, ele diz o seguinte, abre aspas, a técnica é muito pouco. O que vale ali é o arbítrio e a vontade do juiz. Resumindo aqui, para vocês entenderem na realidade o que ele quis dizer, é o seguinte, o que vale dentro desse jogo político, dentro dessas investigações que colocam o magistrado Moraes como um dos principais, é a estratégia de que ele tem que manipular tudo, ele tem que orquestrar tudo, é ele quem comanda tudo. No entanto, gente, o que acontece? O que nós estamos vendo aqui na realidade é umas decisões controversas uma da outra, e o magistrado Moraes, por sua vez, passando de todos os limites. Por exemplo, hoje na Revista Oeste, você pode ir aí que você vai encontrar, o título diz aqui, ex-embaixador afirma que Moraes exorbitou ao interpelar Espanha sobre a extradição. Ou seja, nem as autoridades da Espanha, e que têm alianças há anos com o Brasil, foram respeitados. O embaixador Rubens Barbosa explicou em uma entrevista ao portal UOL, você pode pesquisar aí, que o Supremo Tribunal Federal, por meio do magistrado Moraes, não deveria ter interpretado diretamente o embaixador da Espanha. Por quê? Segundo Barbosa, essa ação não está em conformidade com as normas diplomáticas estabelecidas e é improvável que o embaixador responda diretamente ao STF. Ou seja, até o embaixador está sofrendo represárias por decisões do magistrado Moraes. E a pergunta que fica é: quem vai colocar um freio? Quem vai bater de frente com esse autoritarismo? Quem vai colocar na realidade um ponto final? Embora o Senado Federal, sendo pressionado constantemente pelo povo brasileiro, parece que está dormindo, parece que não desperta, parece que não faz a vontade do povo. E isso é provado em decisões que acontecem no Supremo Tribunal Federal, que chega, gente, a invadir competências do Legislativo. Prova para mim? Claro que eu provo e provo com facilidade para você. A anistia do 8 de janeiro. Quem cria leis e muda as leis nesse país, bom, até agora é o Poder Legislativo. É ele que tem essa autoridade. São deputados e senadores que são eleitos através do voto que tem essa autoridade de fazer essa diferença. Uma vez desrespeitado isso, joga-se na lata do lixo a Constituição Federal. Vamos continuar aqui, ó. Lá na Espanha, abre aspas,
Essa é uma questão jurídica e não deve caminhar para a área diplomática. O fato de o Supremo ter interpelado o embaixador na Espanha não está dentro das regras. Dificilmente o embaixador espanhol responderá, declarou Barbosa ao portal UOL. Ou seja, até aqueles que estão aqui em paz, até aqueles que fizeram alianças com o Brasil para poder então trazer aí a normalidade diplomática, estão sendo perseguidos e coagidos pelo Moraes. Moraes interpretou, diz a revista Oeste, um processo de extradição do traficante húngaro, que, para a Espanha, é um dos mais perigosos do mundo, e também pediu informações à embaixada com a alegação de que foi desrespeitado o princípio de reciprocidade nas relações internacionais. O que isso significa? Ele queria, na realidade, que a Espanha, as autoridades da Espanha, enviassem para cá, extraditado, o jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio. E lá, as autoridades, juízes, até os políticos entenderam que isso infringe a liberdade de expressão, uma vez que o jornalista não cometeu crime algum. Ao analisar o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, a Espanha chegou à seguinte conclusão: não, nós não vamos extraditar o jornalista por opinião, porque ele pensa isso dos poderes, sendo que aí no Brasil a Constituição de vocês permite isso. Então, gente, que fique bem claro aqui que, na realidade, está havendo, sim, na minha opinião, uma perseguição também desnecessária. A Espanha, no entanto, se recusou a extraditar o Oswaldo Eustáquio. Por quê? Os atos atribuídos a ele, ofensas ao STF, não são crimes no país europeu. E a justiça espanhola justificou sua recusa com base em uma suposta movimentação política do pedido brasileiro. Ou seja, para a Espanha, o que o jornalista falou, criticou, é opinião de um jornalista. Não é crime para poder extraditá-lo como se ele fosse um criminoso. Entenderam? Para o ex-embaixador Rubens Barbosa, o procedimento adequado de Moraes seria então solicitar ao Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que comunicasse imediatamente o pedido de explicações ao embaixador espanhol. Aí sim poderia então ter uma aliança e uma revelação que poderia ter aí a negociação a respeito do assunto. Abre aspas. O normal seria o ministro pedir ao Itamaraty para comunicar ao embaixador da Espanha sobre as explicações, declarou Barbosa ao UOL. É um pouco demais essas notificações exageradas que são feitas pelo Itamaraty. O Supremo deveria ter encaminhado esse pedido para o Itamaraty, mas não o fez. O magistrado tomou a linha de frente, tomou decisão por si próprio. Então, o que vocês estão ouvindo aqui, na realidade, fere o princípio da normalidade das regras que são estabelecidas. Ou seja, tudo o que aconteceu não passou pelo rito legal, não foi dado ao Itamaraty o direito de tomar essa decisão, como sempre vem fazendo. O magistrado simplesmente, mais uma vez, tomou essa decisão, tomou à frente daqueles que deveriam tomar ciência do caso e bateu o martelo. No entanto, a decisão de Moraes agora, considerada uma retaliação, uma afronta à Espanha, repercute nas redes sociais. Juristas explicaram nas redes sociais a ilegalidade dessa decisão. Ou seja, amigos, agora começa a ficar feio aqui para nós. Agora começa o Brasil, a justiça brasileira, ser vista como uma justiça que não respeita nem as regras que deveriam acontecer para tomar decisões. Simples assim. Para o advogado e professor de Direito Constitucional, o André
Marsiglia, a decisão do magistrado está juridicialmente errada. Por quê? Ela cita o artigo do Trato de Extradição entre Brasil e Espanha, que estabelece compromisso de reciprocidade entre os países. Começa a explicar o jurista renomado. Então, tudo que você está ouvindo, tudo que você está vendo a respeito das decisões do magistrado Moraes, para eles não passa na realidade de afronta sim